Olá, a paz do Senhor para vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou o pastor Jadson, contabilista das igrejas evangélicas, sou sócio aqui da Ictus Contabilidade para Igrejas Evangélicas e hoje estou aqui para falar de uma coisa muito importante em relação à igreja. E você, pastor, você que é o tesoureiro da igreja, vai se identificar com isso que eu vou falar hoje e vai servir de orientação, de um alerta para vocês, tá, estarem se organizando, tá bom? Pessoal, é o seguinte, a sua igreja está registrada, tem um CNPJ, está devidamente documentada com uma identidade jurídica, correto? Mas me diz uma coisa, a sua igreja não está fazendo a contabilidade, tá? Ou seja, sua igreja não está fazendo uma prestação de contas para os órgãos de fiscalização, porque vocês bem sabem que a partir do momento que a igreja é registrada e tira um CNPJ na Receita Federal, esse CNPJ fica registrado no sistema. E isso fica no sistema não só da Receita Federal, do governo federal em si, tá? Como um todo, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e assim vai. Todos os órgãos que fiscalizam uma empresa, tá certo? E aí você tem o CNPJ, que é de pessoa jurídica, que é considerado para muitos como uma empresa, mas uma instituição sem fins lucrativos, tá bom? E às vezes, exatamente por ser uma instituição sem fins lucrativos, muitos pastores, tesoureiros não levam em consideração a necessidade de fazer a contabilidade. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. A parte de não fazer a contabilidade, isso vai trazer implicações para o ministério, para a igreja, tá? Correndo o risco de até ficar com o CNPJ suspenso, inapto lá na Receita Federal. E aí a gente fala de uma contabilidade que é necessário fazer mensalmente, tá? Se na sua igreja, você tesoureiro, você o pastor que às vezes controla isso, tem um livro caixa que faz suas anotações de movimentação, de receitas e despesas, né, daquilo que entra e sai no caixa da igreja, isso precisa ser escriturado. Essa escrituração é exatamente a contabilidade que precisa ser feita e prestada contas diante dos órgãos de fiscalização. E aí a gente está falando de uma contabilidade mensal que exige como obrigações acessórias envio de declarações de pelo menos 4 declarações, a gente fala aqui, pelo menos 4 declarações que precisam ser enviadas. E eu já atendi ontem mesmo, né, atendendo os pastores, eu atendi um pastor que abriu a igreja, registrou a igreja e não está fazendo a contabilidade. E ele disse que não precisava fazer a contabilidade porque a igreja não tem ninguém de carteira assinada, o pastor não é de carteira assinada, não tem funcionário. E eu falei para o pastor, independente disso, os órgãos de fiscalização, eles precisam da informação, mesmo que não tenha alguém de carteira assinada, mesmo que não tenha um funcionário aí na igreja, é preciso fazer a contabilidade. Sua igreja não está fazendo contabilidade, isso vai trazer implicações, tá? Dificilmente você consegue abrir uma conta em banco, porque o banco vai pedir algum extrato de movimentação. E aí, esse extrato geralmente é feito por um contador, tá certo? Então, isso traz uma dificuldade. Outra dificuldade, se você não faz contabilidade, a sua igreja, o CNPJ da sua igreja, ele fica pendente de multas. Tá bom? O CNPJ vai ficar pendente de multas na Receita Federal. E não são multas baratas não, tá? São multas que para determinadas igrejas são relativamente pesadas na condição financeira das igrejas, tá bom? Então isso também é uma implicação. Se você não faz contabilidade da sua igreja,
Isso afeta, tá? o ministério, isso afeta a vida espiritual da igreja, isso afeta a vida espiritual do pastor, o desenvolvimento, o crescimento da igreja como um todo fica afetado. Porque se o pastor, o tesoureiro, não faz a contabilidade da igreja, está sonegando informações, está deixando de passar informações para os órgãos que fiscalizam a igreja. Tá? Aí muitos deles vão dizer, mas a igreja não é isenta e imune. Sim, a igreja, por lei, é isenta de arrecadar impostos, de recolher impostos, mas ela não é isenta das obrigações acessórias. São coisas que muitos pastores desconhecem. A igreja precisa cumprir com as obrigações acessórias. E aí, essas obrigações acessórias está inclusa a contabilidade da igreja, as declarações que precisam ser enviadas. E aí fica aqui a dica: sua igreja não está fazendo contabilidade? Entre em contato comigo. Você está correndo o risco de ter o CNPJ suspenso na Receita Federal? Entre em contato comigo para que eu converse, para que eu fale para vocês como resolver essa situação, como que a Ictus Contabilidade para Igrejas Evangélicas trabalha nesse sentido da contabilidade da igreja, da sua igreja, para deixar a sua igreja zeradinha das obrigações, para que a sua igreja não seja fiscalizada por causa de não estar fazendo a contabilidade, para que a igreja não tenha o CNPJ bloqueado, suspenso na Receita Federal por causa disso. Entre em contato comigo. O meu contato vai estar aí na descrição do vídeo, aí no nosso canal do YouTube, tá bom? E aproveito e te peço para se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir, tá bom? Se você estiver nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, o nosso contato, o meu contato vai estar aí na descrição da bio do nosso Instagram, tá bom? Se você estiver nos acompanhando no Facebook, o meu contato vai estar aí na descrição, no link, tá bom? E se não, acesse nosso site Ictus Contabilidade, ache o meu contato lá, entre em contato comigo para que eu converse com você e te esclareça isso, te tire essas dúvidas e resolva essa situação da igreja não estar fazendo a contabilidade, tá bom? Um abraço, a paz do Senhor, até o próximo, fiquem com Deus.